Terceira série, good afternoon, boa tarde, meus amigos. Bom, nós vamos começar agora dando, não é, mais um salto no nosso material didático, a página de número 188. A ship in the harbor is safe, but that's not what a ship is for. Bom, diz que um navio no porto está seguro, mas não é para isso que os navios são feitos, não é? Então, nós vamos começar aqui a nossa atividade com o Reading Activity, certo? A gente tem as Reading Strategies. Quando pessoas se destacam em diferentes situações, podem chamar a atenção da mídia, que tende a narrar os efeitos realizados para divulgá-los. Se esses feitos forem positivos e retratarem uma tentativa de melhoria de vida na sociedade, sua exposição em um grande público pode inspirar outras pessoas. Assim, há diferentes maneiras de relatar essas ações, como por meio de textos biográficos, reportagens ou da postagem de um textão. A gente está, já bem familiarizado com os textões, porque a gente vai para a internet, posta mesmo, e fala, e acontece, e comenta, e assim sucessivamente. Bom, a gente vai ler aqui alguns excerpts, certo? De algumas pessoas jovens que estão tentando fazer a diferença no mundo. Então a gente vai ter a história de Marley Dias, não é? A gente vai ter os estudantes de um ensino médio lá na África, não é? E temos também estudantes na Austrália, ok? Também temos a história da Natalie Hampton e os estudantes da Austrália, certo? Que modificaram ali, não é? Criaram um plástico biodegradável a partir de conchas de camarão, tá? Então, é bem legal a história deles. A gente vai ter essas informações aqui, certo? Vocês podem ler, podem usar o Google Traductor de vocês na parte de imagem para dar uma lida melhor. Cada um deles, não é? E vejam que são todos jovens. Eles estão tentando, de alguma forma, mudar a sociedade ao redor deles e até o mundo, né? Algumas criações vão rodar o mundo. Então eles estão tentando fazer isso. E a partir daí nós vamos ter algumas atividades, certo? Que vocês farão para mim. Todas para escolher as informações corretas, certo? Bom, na número 1, qual dos tópicos a seguir não é apresentado nos textos que você leu? Essa é a questão de número 1. Qual dos tópicos a seguir não é apresentado nos textos que você leu? Certo? Depois, após ler os textos, nós vamos ter o True or False para as informações aqui, certo? Então, vocês vão ler e vão associar aqui, marcar qual é das informações a correta. E a terceira, cada uma das pessoas com as coisas que criaram serão associadas aqui. O Marley Dias, não é? Natalie Hampton, Angelina Arora e McDonald Cirara, certo? Vocês vão olhar aqui as informações. Quem decidiu criar o plástico biodegradável? Quem se sentiu frustrado após ler o livro com um garoto branco de novo, não é? Depois, quem quis ajudar a sua comunidade, não é? Usando energia de biogás. E quem criou um app para ajudar outros alunos a fazer novos amigos, certo? E quem ganhou um prêmio pela invenção que construiu, certo? Então vocês vão ler as informações aqui, 1, 2, 3 e 4, não é? E vão completar para mim. E aí, a partir daí, nós vamos para uma informação bem legal, certo? A gente tem aqui o Euro English. Existe uma variedade de inglês bem diferente. A gente já começou com o inglês britânico, depois o americano. A gente sabe que existe, não é? O inglês australiano, que tem uma variação própria, o inglês sul-africano, certo? Então, o inglês canadense tem variação. E aí a gente vê aqui que o European English tem como base o jargão técnico da União Europeia. Então, com base no Brexit, não é? Que é a saída do Reino Unido, do bloco do Reino da Grã-Bretanha, né? Da saída da Grã-Bretanha, como é que a gente chama? Do bloco comum europeu lá, não é? Então, a gente vai ter uma nova variação aí e era muito influenciado. Então, com a saída da Inglaterra, né, e de todos os países do Reino Unido, do bloco lá da União Europeia, o que a gente tem, né, agora uma quebra um pouquinho dessa influência tão grande do inglês. Porque mesmo que os países falassem cada um seu idioma, né? Por exemplo, a França o francês, a Itália o italiano, a Alemanha o alemão, a Bélgica também fala alemão, a Suíça fala italiano, francês e alemão, por estar ali no meio dos três, né? Então, mas ainda assim tinha uma força muito grande do inglês, não é?
E aí ele é usado principalmente por funcionários, jovens viajantes internacionais, não é? E também os diplomatas. E aí, por conta disso, né, a Europa usa o inglês como uma língua estrangeira oficial, né? A língua estrangeira de todos os países, na maioria deles, pelo menos, né, a gente vai ver que o inglês é o oficial, exceto a França, que eles têm dificuldade, certo? E aí existem, sim, top-down e bottom-up, que são as variações, não é? De cima para baixo, e tem origem nas instituições que utilizam como forma para... orientam como escrever o inglês, né, de uma maneira mais oficial. E aí uma das diferenças entre o European English e o inglês padrão, que a gente chama de standard, é o desuso do S como marca de terceira pessoa, né? Então geralmente a gente vai ver que não acontece mais essa questão da conjugação de verbo. Vai haver aí uma certa diferença. Isso é apenas para que vocês conheçam um pouquinho mais. O nosso assunto principal é o Expressing Preferences, certo? E a gente vai ver esse conteúdo já na página 191 do nosso material didático, ok? Onde a gente vai ter os usos do prefer, do would prefer e do would rather, ok? E também a gente vai ver que existe a possibilidade de colocar I prefer than, rather, então rather than e por aí vai. Bom, a nossa informação principal mostra que o prefer é o verbo mais utilizado para expressar uma preferência, certo? Então ele indica uma preferência geral a partir das tuas percepções, dos teus gostos, ok? E das opções da pessoa que está falando com você. I prefer a cheeseburger. I prefer a orange ball, né? She prefers studying at night. They prefer swimming. Então, preferências gerais, nós vamos usar a palavra prefer, certo? Depois, a gente vai perceber que o would prefer, diferentemente do prefer, ele pode expressar uma opinião em geral ou específica, mas no momento em que eu estou falando, certo? Talvez a minha opinião geral não seja aquela, mas ali, dentro daquele contexto, eu posso usar I would prefer to read a book, né? Eu acho que eu preferiria. Então, pode ser uma coisa mais específica que se adequa ao momento da fala. Por exemplo, eu não gosto muito de peixe frito, mas também não gostaria de comer carne de porco. Então, naquele momento, eu acho que eu preferiria o peixe frito, que eu gosto mais do que carne de porco, certo? Então, a ideia do would prefer é essa. Naquele momento da fala, eu vou fazer uma determinada escolha, né? Mas não é que aquela escolha seja geral. Eu posso variar, certo? Mas no momento de duas coisas, uma que eu gosto pouco e uma que eu não gosto nada, eu escolheria essa, certo? E aí o would prefer, ele vem sempre com o verbo no infinitivo, ou seja, depois do prefer, a gente vai ter sempre o read, ou go, ou qualquer outro verbo, certo? Ali juntinho do to, ok? Então o to vai fazer a ligação entre o prefer e o verbo, por isso virá na forma infinitiva. E na sequência nós vamos ter o would rather. O would rather é para quando você tem uma expressão, expressa, não é? Uma preferência específica. Bom, então, também é um sinônimo de prefer, ok? Mas aí você pode escolher entre duas coisas. I would prefer have juice than tea, ok? Então, olha só. I would rather, ok, have juice than tea. Observe que aqui com would rather, ok, eles são bare infinitive, ou seja, você não tem que usar o to. Quando eu tiver would prefer, eu uso o to. Quando eu tiver o would rather, eu não usarei, certo? E aí, nós vamos observar essas informações todas. Aqui no material de vocês tem bastante exemplos, não é? Com o rather, o prefer. E eu quero que vocês observem para mim o seguinte. Nos exercícios que a gente vai fazer a partir da página de número 194... tá? Vocês vão fazer para mim as atividades para marcar o conhecimento que a gente viu, tanto do prefer quanto o would prefer e o would rather, certo? E aí eu darei para vocês essas atividades para cada uma das questões que a gente tem aqui. A gente vai fazer, na verdade, até a questão de número 10, certo? E aí daqui a pouquinho eu envio para vocês o gabarito sobre esse conteúdo, tá legal? Atentem às informações. Além desse vídeo que eu vou mandar para vocês agora, eu vou mandar mais um vídeo autoexplicativo